O Gamabunta não faz absolutamente nenhum sentido do nosso mano Konoha Chronicles. Bora lá. Gamabunta sempre foi uma das invocações mais marcantes do universo de Naruto. Um sapo colossal e, não ironicamente, era o primeiro de tamanho realmente absurdo que a gente conheceu. Mas por trás da imponência dele existe uma série de curiosidades e detalhes muito estranhos sobre esse sapão. Ele aparece logo no primeiro episódio do anime, ainda na cena inicial, quando a gente vê o Minato enfrentando a Nove Caudas em Disso aí eu não lembrava, tá ligado? Eu não lembrava do sapão no primeiro episódio. E olha que eu já vi esse episódio, porque a porra do SBT resetava o anime de 2 em 2 meses, o negócio voltava do primeiro episódio. cima dele. Isso não existe no capítulo 1 do mangá. A gente só vê uma breve narração sobre o ataque sem qualquer imagem do sapo. A primeira aparição real do Gamabunta no mangá vem lá no capítulo 95, quando Naruto o invoca pela primeira vez. Até então, a gente só tinha visto invocações bem menores, como os cães ninja do Kakashi, ou até mesmo aquele sapo que o Jiraiya utilizava para espionar as mulheres no banho. Gamabunta, no entanto, era de outro nível, 17 metros de altura, literalmente do tamanho de um prédio, exigindo uma quantidade absurda de chakra para ser invocado. Desculpa minha voz, eu tô um pouquinho rouco, mas eu tenho que trazer vídeo para vocês. Já aproveita. Tá com a voz melhor que o Naruto dublado em Naruto Shippuden, tá ligado? Porra, dublaram tudo, mas fica muito ruim, mano. Não sei porque que insistiram em manter aquela voz esquisita, tá ligado? E a Úrsula é a puta dubladora, tá ligado? Tanto que o Naruto clássico é legal, mas no Shippuden tinha que ter deixado a voz dele um pouco mais adulta, né? E principalmente em Boruto, tá ligado? Não dava pra tentar manter só a mesma voz do clássico, só que um pouco mais grave, tá ligado? Vacalha demais. Senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, hein? Vambora! Quando o Jiraiya começou a treinar o Naruto no jutsu de invocação, ele só conseguia trazer girinos e sapos minúsculos. Foi preciso ele ser jogado de um penhasco para conseguir acessar o chakra da Nove Caudas no desespero. Jiraiya Based, tá ligado? Ah, não vai invocar o sapo, não? Então morre! Foda-se. E assim, consequentemente, invocar o Gamabunta pela primeira vez. O sapo gigantesco se agarrou nas bordas do abismo e impediu que o Naruto caísse no chão. A verdade é que nosso protagonista já tinha chakra suficiente na sua forma normal para fazer essa invocação, mas ele não tinha literalmente nenhum controle sobre ele. Por isso, o poder bruto da Kyuubi compensou a falta de técnica. Quando o sapo vê o Naruto, o Gamabunta sequer acredita que um pirralho daquele tamanho conseguiu invocá-lo. Acho legal depois a Kyuubi meio que falando que ficava com ciúme que o Naruto recorria a modo sábio e ao sapo em vez de usar o poder dela. Ele acha que foi o Jiraiya e até fala com um tom de deboche. A relação deles começa um pouco tensa. O Gamabunta é orgulhoso, teimoso e também gosta de se impor. Naruto sempre provoca ele e ameaça esmagá-lo, mas no fundo, o sapo se afeiçoa ao garoto. Pouco depois, o Naruto tem a chance de provar esse vínculo durante uma das melhores lutas e mais subestimadas da obra, Naruto contra Gaara. Muitas pessoas, quando veem essa luta, geralmente deixam ela de lado, porque tá rolando Hiruzen versus Orochimaru, mas esse duelo Não, mas essa luta é muito O boa. duelo entre os dois Jinchurikis é definitivamente incrível. O Naruto se sai melhor que o Sasuke, mesmo com o Gaara parcialmente transformado em Shukaku. Ele usa um ataque insano de clones e até coloca uma kunai com um explosivo no Famoso Naruto Uzumaki Barrier. corpo do garoto. O Gaara ativa sua transformação completa e o prende com um caixão de areia. Parece o fim da luta, porque a gente sabe que esse jutsu transforma as vítimas em patê de carne. Mas num momento épico, o Naruto Ué, é brutal, né, mano? O caixão de areia, tá ligado? E era um anime infantil, tá ligado? Tinha o Gaara lá, filho. Literalmente esmagando os invoca o caras. Gamabunta quebrando a prisão de areia do Gaara. A aparição é cinematográfica e bem marcante. É aí que a gente tem a primeira luta entre personagens gigantescos da história de Naruto. Duas criaturas gigantes se enfrentando Aqui que começou a mentirada, tá ligado? como monstros de um filme. Muita gente reclama que Naruto Shippuden exagerou nos combates gigantescos, mas essa luta já mostrava que esse elemento estava presente desde o início da obra. É impressionante como o Gamabunta consegue lutar de igual para igual contra o Shukaku. Mesmo que olhando pro outro lado isso não faça sentido, afinal bijus deveriam ser as criaturas mais poderosas do universo de Naruto, na época esse conceito nem existia, então tá tudo certo. Eu já falei disso em outros reacts aqui, que o Kishimoto, infelizmente, ele só foi escrevendo, ele só foi canetando e foda-se, foda-se. Depois que ele foi amarrando as coisas, é por isso que tem um monte de furo, e por isso que estendeu demais, tá ligado? Seria
muito mais interessante se o Kishimoto tivesse escrito Naruto de trás pra frente, tá ligado? Tipo, o final é esse aqui e a gente vai amarrando as O paradinhas. termo besta com cauda só surgiu bem depois lá em Naruto Shippuden. Em Naruto clássico, o Shukaku era apenas um monstro gigante de chakra e também de areia. Quando o Gaara adormece, o Shukaku toma controle total da luta, e o tom a partir daí muda bastante. O monstro começa a lançar rajadas de vento devastadoras e a batalha se transforma num verdadeiro espetáculo de destruição. É um daqueles momentos que o Naruto mostra que, por mais absurdo que o universo pareça, ainda existe emoção pura na forma de como esses laços e lutas gigantescas se entrelaçam. Na luta contra o Shukaku, Gamabunta mostra o seu verdadeiro poder e também a sua resistência. Quando o monstro dispara projéteis de vento, o sapão acaba reagindo com as suas próprias balas d'água, criando uma cena literalmente incrível. O choque dos elementos gera uma chuva intensa na floresta. O Naruto se preocupa com o Sasuke, com medo de que ele seja atingido por ataques tão colossais. Em meio ao confronto, uma das balas de ar passa pela defesa do Gamabunta e o acerta em cheio, explodindo com muita força e fazendo jorrar muito sangue do sapo. Sabendo que ele não aguentaria muito mais, o Gamabunta avisa o Naruto que precisa encerrar a luta rapidamente. E qual que era o plano? Bom, transformá-lo em algo com garras para conseguir segurar o Shukaku. Naruto então usa um jutsu de transformação e transforma o Gamabunta em uma versão que seria a Kyuubi. No mangá ele aparece somente com uma cauda, mas no anime a transformação é mais próxima da 9 caudas de verdade. Pra mim, no anime é igual, tá ligado? Eu não sei se tem diferença. O que eu vi no anime, eu falei, caralho, é a raposa de 9 caudas. Mas essa E eu fiquei, quando eu vi isso, eu falei, caramba, se um dia o Naruto dominar a raposa, vai ser assim que ele vai lutar. E não, é manto de chakra, nada a ver do que eu imaginava. nova forma, o Gamabunta consegue agarrar o Shukaku e o Naruto tenta atingir o Gaara, que tá dormindo em cima da cabeça do monstro. Eu vou te dar uma cabeçada. A primeira tentativa falha e o Gaara, mesmo acordando um pouco, ainda mantém o controle da fera. Mas no fim, com mais chakra da 9 caudas, o Naruto avança e dá uma cabeçada no Gaara, destruindo completamente o corpo de areia do Shukaku. A luta termina com o Naruto e o Gaara se lançando um contra o outro e o Naruto vence com um soco. Essa vitória levanta uma questão. Gamabunta seria mais forte que o Shukaku, que era uma besta com cauda? Bem, a resposta é não. Apesar de ter arrancado um braço de areia do oponente, o Gamabunta saiu muito mais ferido. Ele sabia que não duraria muito tempo e por isso insistiu tanto pro Naruto acordar o Gaara. Além disso, o Shukaku poderia regenerar qualquer parte do seu corpo com areia, assim como o Suigetsu faz quando ele se O Suigetsu, ele é bem roubadaço, né, mano? A gente não lembra muito, mas o desgraçado é água, tá ligado? transforma em água completamente. Eles literalmente só venceram. Como que mata o Suigetsu? Ele vira água, tá ligado? Você tem que dar um Chidori. Se der um Chidori nele em formato de água, ele toma choque? Ou só atravessa também? Porque o Gaara estava exposto fora do corpo do Shukaku, algo que geralmente não acontece com outros Jinchurikis, e isso era outro sinal que naquela época o Shukaku ainda não era uma besta com cauda de fato naquele ponto da história. Esse conceito só foi consolidado em Naruto Shippuden. Mesmo assim, o Gamabunta se mostrou forte o suficiente para enfrentar de igual para igual. Eu queria imaginar a mente do Kishimoto, né? Que ele fez a raposa de 9 caudas e botou ela dentro do Naruto. E depois... Aí fez o Gaara, que ele tinha o espírito da areia, era outro conceito e tal. Aí será que um dia ele tava olhando pro design e falou, caramba, a raposa tem 9 caudas, o Shukaku tem uma. E se eu colocar mais 7 entre eles aqui, aumentando o número de caudas e criar todo um conceito que não foi explorado direito, tá ligado? Só Naruto e Killer Bee, tá ligado? Um ser quase no nível de uma besta com cauda real. A segunda vez que o Gamabunta aparece é lá no arco da busca pela Tsunade, onde Jiraiya, Tsunade e Orochimaru se enfrentam. Antes disso, Jiraiya tenta invocar o Gamabunta, mas como havia sido drogado pela Tsunade, ele erra o controle de chakra e traz o Gamakichi, um sapinho que era bem menor por sinal. Naruto também tenta, só que ele traz o Gamatatsu. Isso já havia acontecido antes, quando Naruto tentou invocar o Gamabunta contra o Gaara e trouxe o Gamakichi, que acabou sendo bem crucial. O Gamabunta só decidiu lutar contra o Shukaku porque o Gamakichi, que era o seu filho, foi agredido e disse que aquele monstro tinha batido nele. O Gamabunta, como é orgulhoso, como sempre, decidiu lutar em defesa do filho e reconheceu Naruto como seu subordinado. Mas com Jiraiya é um pouco diferente. Gamabunta o respeita. Eles são parceiros antigos e muito confiáveis. Ao contrário da relação do Orochimaru com a sua invocação Manda, que exige 100 sacrifícios humanos só pra considerar ajudar, a relação com Gamabunta é bem mais fácil. A representação da força dele nessa parte do anime é absurda.
O Mando é muito foda, né, velho? Que ele lutou contra dois ali, tancou e bora. A espada que o Gamabunta levanta pesa literalmente toneladas, é basicamente uma barra de aço com mais de 30 metros de altura, e ele ainda assim consegue a erguer no ar. Apesar de não fazer muito mais depois disso no combate contra Manda, a vitória vem. Foi basicamente um 2 contra 1 e a luta inclui talvez o maior jutsu do estilo fogo da obra, só perdendo, é claro, pro jutsu do estilo fogo do Madara. A bola de fogo gigante cuspida pelo Jiraiya e também pelo Gamabunta é tão grande que o próprio sapo pareceu pequeno diante dela, e por uma vez o estilo fogo parecia que iria causar dano, mas Amanda utilizou o jutsu de substituição e desviou. Depois disso, o Gamabunta O jutsu mais roubado de Naruto. A gente falou no outro react aqui, como esse jutsu não faz sentido e é por isso que o Kishimoto parou de usar ele com o tempo, tá ligado? Porque tecnicamente era só usar, era só toda a aliança Shinobi usar o jutsu de substituição quando caísse o meteoro do Madara, tá ligado? Aí todo mundo substitui, aí o meteoro cai em cima de um monte de tronco de madeira e sai todo mundo bem. some por um bom tempo da história, e isso se deve ao fato de que o Naruto teve poucos combates 1 contra 1 em Naruto Shippuden. Ele participa de várias lutas, mas muitas vezes ele tá na forma de 4 caudas ou até mesmo em estados instáveis, o que impede que ele invoque qualquer coisa. Durante Ele usou muito mesmo, foi contra o Pain, né? E depois disso, um pouco contra o Obito. É a luta isso. do Jiraiya contra o Pain, por exemplo, ele enfrenta vários animais invocados pelo caminho animal, e ao invés de utilizar o Gamabunta, ele opta pelo Gamaken, um sapo do mesmo tamanho, mas com muito mais poder defensivo. Gamaken usa um bastão gigante que ajuda a lidar com vários inimigos de lados diferentes, e ainda tem um chapéu que serve como escudo. Gamabunta, por outro lado, não tem muitas defesas além da própria resistência do seu corpo. Ele é bem mais porradeiro do que estratégico. Porém, o Gamabunta volta na batalha do Naruto contra o Pain e essa cena é icônica. Os 3 sapos gigantescos aparecendo bem no meio da Vila da Folha, com o Gamakichi em cima do Gamabunta e o Naruto em cima do Gamakichi. Eles enfrentam os animais invocados pelo Pain e participam de uma estratégia genial. Fukasaku arremessa o Gamabunta contra o Naruto e o caminho animal, e dentro da boca do sapo, o Naruto desfere um ataque surpresa com o Rasengan. Nunca entendi porque que o anime coloriu o Rasengan de azul, sendo que o Rasengan do Naruto e o chakra do Naruto sempre foi amarelo, né? Não sei se foi para simplificar, né? A Pierrot querendo simplificar, porque no anime os chakras têm cores diferentes. Tipo, o chakra do Sasuke é roxo, entendeu? Mas no anime eles padronizaram tudo azul e fé. Só que aí acontece algo bem estranho. Quando o Caminho Deva recupera seus poderes, ele simplesmente derrota os 3 sapos gigantes de uma vez só com o seu Shinra Tensei. Não foi nem o ataque catastrófico que destruiu a vila, foi só um Shinra Tensei comum de 5 segundos de recarga. Isso joga o Gamabunta e os outros sapos pra longe, a quilômetros de distância. Claro, considerando o poder que o Pain tinha, isso é até que bem coerente. Mas ainda assim fica um pouco esquisito. Gamabunta lutou de igual para igual com o Shukaku lá em Naruto clássico, e agora ele é derrotado de uma forma tão casual. Esse contraste... Padrão Kishimoto, filho. Padrão Kishimoto. Não tem como... Padrão shonen, às vezes, tá ligado? Principalmente os shonens mais antigos, tipo o Goku tomando um laser lá do soldado do Freeza lá e perdendo, tá ligado? Não faz sentido. Levanta uma questão interessante. Se o Pain pode derrotar o Gamabunta com tanta facilidade, ele também poderia fazer o mesmo com outras bestas com caudas, certo? Bom, na teoria sim. As bijus têm tamanhos parecidos com o do Gamabunta, então o Shinra Tensei poderia jogá-las pra longe também, mas definitivamente não acontece quando o Pain enfrenta o Naruto na sua forma de 6 caudas. No anime, a gente vê a 9 caudas resistindo ao Shinra Tensei, com as caudas cravadas no chão, mandando o Pain pelos ares com um contra-ataque, e isso não era nem a 9 caudas completas, tá? Era só metade do chakra dela na versão 2. Isso mostra como mesmo uma fração da 9 caudas já é muito mais forte que o Shukaku. Se o Gamabunta era comparável a uma cauda, mas é derrotado sem esforço pelo Pain, enquanto as 6 caudas resiste, a gente tem aí uma prova... Dito que a Kurama sozinho tem poder de 7 bijus, né? De 1 a 7 ali. Clara que a escala de poder das bijus realmente acompanha o número de caudas. As pessoas podem dizer que não, mas é pura negação. Shukaku é o mais fraco, o 8 caudas é o segundo mais forte, e a 9 caudas é o topo, e isso não é coincidência. Mas, contudo, ainda existe uma última aparição do Gamabunta que é bem especial e quase ninguém comenta. Lembra
Lembra da cena do primeiro episódio de Naruto, quando ele tá enfrentando a Nove Caudas? Então, aquilo nunca aconteceu no mangá, foi uma invenção do anime. No mangá, quando o Minato derrota o Obito e retira o controle dele sobre a Kyuubi, a raposa tá prestes a lançar uma bomba biju contra os ninjas da vila, mas o Minato aparece montando o Gamabunta e o sapo literalmente cai do céu em cima da Nove Caudas, esmagando ela contra o chão. Isso impede que a bomba biju seja lançada e dá tempo ao Minato para reunir chakra e levar a Nove Caudas para outro lugar onde ele faria o selamento no Naruto. Nesse momento, o Gamabunta segura Nove Caudas com força no chão, tempo suficiente para o Minato agir. A gente não sabe quanto tempo foi exatamente, mas só o fato do Gamabunta conseguir conter uma biju, que era considerada a biju mais poderosa em questão de segundos, já é um feito absurdo. Em resumo, o Gamabunta pode não ser mais forte que uma besta com cauda, mas ele tá perto disso. Ele consegue enfrentá-las e ser extremamente útil, especialmente quando aliado a um bom invocador. Tipo, se o Naruto usasse o Gamabunta aqui contra o Sasuke, ele levava, pô. Porque o Sasuke ainda não tinha contrato com as cobras, tá ligado? O Naruto que eu acho que não pensou, ele só queria bater no Sasuke até ele desistir, tá ligado? Mas eu acho que se o Naruto usasse os sapos aqui, apesar de que na época ele não tinha tanto controle assim com os sapos e tal, mas ia ser de grande ajuda, né? Já que o Sasuke tinha acesso à marca da maldição fase 2 aí, e o Naruto com Chakra da Kurama, mais o Gamabunta, por exemplo, aí não ia dar pro Sasuke não. E isso torna ele uma das invocações mais icônicas e poderosas de todo o universo de Naruto. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e também ativar o sininho, que assim você não perde nenhum vídeo aqui do Konoha Chronicles. Se você quiser, se torne um membro, é bem baratinho e isso ajuda bastante, mas... É nóis, família. Muito bom. Eu gosto do Konoha que ele traz uns pontos de Naruto que a gente não pensa, tá ligado? Tipo, e se o Naruto tivesse usado o Gamabunta contra o Sasuke lá no começo? O que teria acontecido, tá ligado? Se ele tivesse usado o Gamabunta, sei lá, contra o Kakuzu e outras batalhas também. Aquela vez que ele encontra o Sasuke, depois do Sasuke matar o Danzou, se ele chega lá já com... Ali ele já tinha um domínio pra caramba, né? E tinha um respeito dos sapos ali. Se eles lutassem ali, o que ia pegar? Então é legal ver esses contrapontos que o Konoha traz pra gente. O cara é brabo. E que pena que o Naruto não usou mais. Eu acho legal as invocações, as batalhas de invocações. E podia ter mais dos vilões também ter invocação. Se bem que, entre aspas, né, o 10 Caudas é a invocação do Obito barra Madara ali, né, que lutou junto com eles. Mas não teve tanto, assim, além do Pen, que era muito foda o caminho animal do Pen com os animais esquisitos que ele invocava lá. Mas no mais é isso, rapaziada. Tamo junto. E é isso. Se o Kishimoto quisesse, o Gamabunta derrotava o Madara, tá ligado? É simples, simples. Só que o Kishimoto só foi tacando as coisas aí e é nóis. É nóis.